Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar desde já a moderadora do painel, a doutora Paula Agapito, e todos os restantes oradores deste painel. Obviamente que não posso deixar de dizer que é uma honra para mim poder estar nesta primeira iniciativa do CRL e quero obviamente dar os parabéns na pessoa do engenheiro João Proença por esta excelente iniciativa. De facto, precisamos destes espaços, destes fóruns de debate para partilharmos troca de experiências e de ideias sobre a negociação coletiva. Quando surgiu o desafio de vos vir falar sobre... quero desde já dizer que eu vou usufruir dos 2 minutos extra porque sou sportinguista e mulher, portanto... Eu assumo desde já que tenho direito a 12 minutos no seguimento do primeiro painel. E portanto... Quando pensei e quando me lançaram o desafio de vos vir falar sobre a dinamização da negociação coletiva, de facto ocorreu-me que não venho falar do estado atual da negociação coletiva porque isso já foi falado, não vos venho falar das consequências da entrada em vigor do Código do Trabalho, nem das caducidades. Venho sim partilhar convosco aquilo que tem sido também muito debatido no seio do grupo de negociadores da negociação coletiva, porque obviamente eu sou jurista de formação, mas por detrás destas ideias que vamos consolidando há de facto muita troca de experiências internamente e muito debate e portanto há trabalho feito nesta área e portanto aquilo que vos trago aqui é também um bocadinho fruto desse trabalho e desse esforço que é desenvolvido lá. O primeiro ponto, porque eu quando pensei em quais são as pistas que posso trazer aqui para ajudar ao debate na dinamização da negociação coletiva, aquilo que pensei foi em 3 temas. 3 temas que queria partilhar convosco e depois no final uma ideia aqui, um repto, um desafio na pessoa do presidente ali do Centro de Relações Laborais, se me permitem. A primeira, desde logo, é a extensão das convenções coletivas. Obviamente que isso já foi amplamente discutido hoje e, portanto, não vou perder muito tempo, mas, de facto, partilho da ideia do professor Jorge Leite que é urgente revogar as 2 resoluções do Conselho de Ministros e, portanto, ficamos com a moldura legislativa que consta do Código do Trabalho e que sempre serviu de suporte à emissão das portarias de extensão. Para além disto, parece-me também importante reforçar aqui um bocadinho, ainda também de encontro àquele que foi o tema suscitado para este debate, ao reforço do apoio do Estado nesta matéria. Porquê? Porque é importante, e nós temos feito esse levantamento estatístico, é importante nesta matéria instituir prazos para a emissão das portarias de extensão. A título de exemplo, no ano 2013, o número médio de semanas entre a publicação da Convenção e a publicação do aviso rondou as 42 semanas. No mesmo ano, o número de semanas entre a publicação da Convenção e a publicação da portaria rondaram as 52 semanas em média. Portanto, estamos a falar de um hiato de tempo muito grande. Portanto, é fundamental para nós que seja fixado um prazo razoável para a emissão das portarias de extensão, que deverão ter, obviamente, a mesma data de produção de efeitos das convenções a que se reportam. E, portanto, sem portarias de extensão não é possível a regulamentação coletiva a nível setorial e nem a negociação de acordos de empresa a partir destas convenções setoriais, outra questão que nós temos debatido amplamente. Portanto, estes são os 2 aspectos que me parecem importantes na questão das portarias de extensão. Obviamente que não esquecemos também aquilo que foi discutido aqui de manhã e acho que também tem que ser objeto de debate, mas isso daria-nos aqui a outro espaço e a outro seminário, que será de facto pensarmos também na questão da escolha da convenção aplicável. Os mecanismos existem, o 482 e o 487 do Código de Trabalho e a articulação que podemos fazer aqui com as portarias de extensão. Portanto, acho que valerá a pena aprofundar e discutir mais esta articulação que é importante. A segunda questão que quero aqui partilhar e que se calhar é onde vamos perder aqui um bocadinho mais de tempo são de facto os mecanismos de resolução de conflitos. Estes mecanismos não podem ser um mero expediente que tem que ser cumprido para chegar a um objetivo que é a caducidade das convenções. Eu acho que é importante que todos os intervenientes e todos os interlocutores
olhem para os mecanismos com outra visão. Eu relembro que a contratação coletiva é um direito pessoal de cada trabalhador, exercido obviamente pelas associações sindicais. Com base neste direito, que é constitucional, o legislador estabeleceu um processo negocial e nesse processo negocial, com molduras legais mínimas e imperativas, estão incluídos os processos de resolução de conflitos. E, portanto, nós todos conhecemos quais são: a conciliação, a mediação e a arbitragem. Embora a utilização destes mecanismos seja facultativa, a regra geral é que, de facto, as partes primeiro utilizam a conciliação, depois a mediação e, em última, a arbitragem. O que se percebe, atendendo a que a intervenção da entidade terceira, alheia ao conflito, torna-se mais intensa à medida que vamos passar de um para o outro mecanismo, segundo aquela ordem que vos indiquei. E, portanto, esta cedência de autonomia deveria também consistir ela própria num elemento dissuasor entre as partes, incentivando-as a um maior empenho negocial, quer no âmbito das negociações diretas, quer depois em sede de cada um dos meios de resolução de conflitos que antecede o recurso à arbitragem. Mas aquilo que, quando olhamos para os dados disponíveis da conciliação, aquilo que observamos é que, de facto, há a quase total ineficácia deste mecanismo e há alguma descrença que se vive atualmente perante de todos os parceiros sociais. Portanto, isto leva-nos a outra questão: mas porquê este processo de conciliação é inadequado? O que é que lhe falta então? Sabemos que as questões que são levadas à conciliação não são fáceis. Já passaram por um processo de negociação direta onde não houve entendimento. Sabemos que isto implica, de facto, cedências de parte a parte, implica um compromisso, e também sabemos que, não posso deixar de dizer, que os serviços do Ministério do Trabalho têm qualidade, mas os meios de que dispõem são poucos e, portanto, precisamos de dotar estes serviços com mais meios humanos e técnicos. Só a título de exemplo, nós sabemos que no período dos dados que temos disponíveis, que 2004-2009 tivemos 275 requerimentos de conciliação, mais de 90% foram requeridos pelos sindicatos, 85% dos pedidos sobre matérias de cláusula de expressão pecuniária e apenas 55 processos com êxito. Portanto, há aqui que repensar e reforçar o papel da conciliação nestes processos. Passamos então, eu estou a acelerar porque, de facto, o constrangimento do tempo aqui isso obriga. A mediação é também uma fase muito complexa e exigente e, portanto, é importante e fundamental que a proposta de mediação tenha possibilidades de ser, obviamente, aceita pelas partes. É difícil, sem dúvida. Entendemos que uma mera apresentação de uma proposta salarial ou de clausulado, mesmo que bem fundamentada tecnicamente, não terá os resultados esperados. No mesmo período, os dados que temos disponíveis, apenas um processo dos 43 foi concluído com êxito. Portanto, isto aponta, de facto, para uma mediação que não é eficaz. Sabemos também, por parte dos nossos sindicatos, de que muitas das vezes a mediação trata-se de uma mera repetição daquilo que foi a fase anterior, a fase da conciliação, e, portanto, seria também aqui importante que o mediador não fosse a mesma pessoa que é o conciliador, porque muitas das vezes é o mesmo técnico que faz as duas fases. Portanto, parece-me que, apesar de poder haver aqui a vantagem evidente para o conhecimento do processo, no facto do mediador já ter participado na conciliação, existe também, de facto, aquela desvantagem de a conciliação ter falhado e, portanto, há já um estigma para as próprias partes que intervieram no processo. Portanto, era importante que a mediação fosse efetuada por outro mediador. O próprio Código, nesse sentido, tem já essa faculdade, no sentido de unificar a mediação. É possível recorrer já, nos termos do Código, a um mediador externo, quando existam, obviamente, condições para esta mediação ser requerida em conjunto. E, portanto, isto está previsto e é possível e pode atribuir aqui um novo valor à mediação. Chegamos então à arbitragem voluntária e aqui, de facto, cumpre-nos novamente questionar se a arbitragem voluntária cumpre ou não a sua finalidade. E segundo os dados, no período de 2006 e 2014, verificámos que foram realizadas 3 arbitragens obrigatórias, nenhuma arbitragem necessária e nenhuma arbitragem voluntária. Portanto, permite-nos assim sugerir uma nova regulamentação para a arbitragem enquanto meio de resolução de conflitos. Porquê?
ainda quando foram introduzidas as novas alterações ao Código do Trabalho, aos procedimentos de conciliação e mediação, exigem sempre à parte requerente que indique o objeto de conflito, ou seja, que indique a matéria controvertida. E, portanto, estes mecanismos permitem-nos, passo a passo, remover aqueles que são os incidentes que constituem um obstáculo normal àquilo que é o normal desenvolvimento do processo negocial e chegar, de facto, a uma convergência de vontades. E, portanto, a arbitragem voluntária pode desempenhar aqui algum papel que nunca desempenhou. Nunca desempenhou porquê? Porque é que não funciona? Quando pensamos no acesso à arbitragem voluntária, paramos logo aqui com algo insólito. Quer dizer, nas outras fases da mediação e da conciliação, pode ser qualquer uma das partes a requerer essa fase de resolução de conflitos. Quando chegamos à arbitragem voluntária, tem que ser em conjunto. Portanto, as duas partes em conjunto têm que requerer a arbitragem. Para além disso, porque é que mesmo toda a moldura legislativa à volta da arbitragem voluntária não funciona? Não funciona porque, com efeito, não há um verdadeiro serviço público atribuído à arbitragem, como sucede com a conciliação e mediação. A arbitragem, mesmo o enquadramento jurídico que é feito à arbitragem, este regime geral está vocacionado para uma resolução de conflitos de direitos emergentes civis, comerciais, de consumo, completamente desadequada àquilo que é a resolução de conflitos laborais. E, portanto, é urgente fazer aqui uma revisão de todo o enquadramento jurídico da arbitragem voluntária. Teria muito mais para vos dizer nesta questão da arbitragem, não vou pormenizar porque até vos trazia os diplomas e aquilo que é importante para se perceber que, de facto, a arbitragem voluntária não está adequada à realidade laboral, mas queria ainda falar de dois aspectos. Só um minuto. Mesmo os 2 minutos de Sportinguistas já foram escutados. Um minuto só. Só para falar uma coisa que é extremamente importante e que era o terceiro tema que tinha, que são precisamente os conteúdos da negociação coletiva. A negociação coletiva é mais do que a consagração de cláusulas de expressão pecuniária, tem que ser a introdução de matérias como parentalidade, assédio, descentralização organizada, falámos aqui, articulação de níveis, e já estou a acelerar. Por fim, uma sugestão, porque estas iniciativas têm de facto de ser proativas e acho que o momento é agora, os trabalhadores e as trabalhadoras precisam e os empregadores também, de uma grande campanha de sensibilização, o país também precisa e merece, a nível nacional, no sentido de instituir uma cultura de diálogo e de negociação que se tem perdido. E acho que, de facto, os interlocutores privilegiados para o fazerem têm que ser o CRL, com envolvimento da própria ACT, e, portanto, acho que era este o desafio que vos deixava para o futuro. Obrigada. Muito obrigada, doutora Sura.